A única coisa que muda do limitado para o ilimitado é a capacidade financeira. Então, assim, hoje eu percebo... Todos precisam ter radar. E a Trading Company aceita qualquer radar bom, assim, para querer fazer o contratinho? Não fazemos muito isso, mas tivemos uns 2 casos ali que foi necessário fazer, porque realmente, acabou isso. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje nós estamos com um dos temas mais sensíveis do comércio exterior, que é aquele assim que não incomoda, mas a hora que é para dar um problema, é um caos, é custo, é desgraceira, é pressão para resolver. Meu Deus, a Ana, a Aline, a Malha não resolvem, é tudo culpa de vocês. Não, a culpa provavelmente é sua que não cuidou do radar Siscomex, é disso que nós vamos falar hoje. Então, antes de entrarmos na pauta, aqueles recadinhos de sempre, primeira vez por aqui, lembra de seguir, lembra de curtir, compartilha isso com seus clientes, com seus parceiros, que isso aqui é muito importante, é muito sensível, tem muito detalhezinho, tá? Toma cuidado. Nos avalie nos agregadores de podcasts também, 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts. É muito importante para a gente para fazer o podcast ir mais longe. A curtida no YouTube faz o podcast ir mais longe organicamente. Isso ajuda muito, tá bom? E claro, já aproveitando, se tu tiver alguma dúvida do tema, aproveita os comentários para deixar as dúvidas que eu aviso elas para ajudarem vocês também. Claro, as empresas que quiserem apoiar o podcast, estarem aqui presentes, têm espaço. Então, já vou agradecer as que estão presentes aqui na nossa tela, que é a ES Logísticas, a Chip2Chip, a Allink, a NAC Digital, a Task, Interfreight e Logcomex. Muito obrigado a cada uma delas. E, claro, agradecer também as nossas participantes. Eu estou aqui com a Amália Neumann. Fazia tempo, né? Fazia tempo, estava na hora de voltar. Já estava com saudade. É verdade. A Aline Baylor e a Ana Santos. Eu esqueci o sobrenome. Né? E a duplinha, né? A duplinha que está sempre aqui comigo para me ajudar nesses temas bem fáceis, né? Bem sempre de boa e tal. Tranquilos. As redes sociais de todas elas estão aqui para vocês cuidar da vida e lá reclamar do que foi dito aqui. Então, se conectem com elas também. Então, vamos entrar nessa pauta. Eu até quero começar na parte mais básica, tá? A legislação dela é a Instrução Normativa número 1984/2020. Muita gente ainda fala, por exemplo, do radar expresso, que é o $50 mil, mas mudou. O radar expresso hoje ele é para empresas de capital aberto e algumas públicas, né? Então, ela é uma modalidade à parte. Aí nós temos a limitada $50 mil. 150. 150. Isso, limitada a $50 mil, limitada a $150 mil e a ilimitada. Isso. Então, temos essas 4 modalidades que nós vamos debater sobre elas, como é que consegue, quem precisa, quem que não precisa. Então, essas são as modalidades disponíveis. Tem alguma coisa já para a gente falar, que eu acho que é importante a gente falar do valor e o tempo de inatividade, que eu acho que isso é uma coisa que pega nas empresas que são menores, né? Sim, bastante. E também eu acho que a questão da validade. A gente pega muito caso. Eu já peguei empresas que a gente tirou mais de 5 vezes o radar. Que fica muito tempo parada e fica vem... tempo sem fazer a importação e aí o radar é suspenso. 12 meses, né? 12 meses isso. Hoje. Que seria a inatividade, né? A inatividade dela. Que aí se você ficar 12 meses sem exportar ou importar, né? Exatamente. Isso. Uhum. Então, na verdade, o radar é o cadastramento da empresa no Siscomex, né, que é o sistema hoje da Receita Federal. E é legal a gente comentar que o radar ele é para a gente cadastrar o declarante da mercadoria, ou seja, o CNPJ. Sim. Mas todo CNPJ tem que ter um responsável legal, um CPF que responda por ele. Isso que mudou, né, nessa instrução normativa nova, exato. né? Esse foi um dos grandes pontos ali que mudou na 1984. E é onde que interfere isso, né? Principalmente para empresas novas ou quando altera o responsável legal, que esse novo responsável, às vezes, ele não tem lastro. E como ele está entrando na empresa, o lastro financeiro tem que partir dele também. E aí é onde geram alguns problemas no meio do caminho, que eles nos ligam desesperados porque caiu o radar, né? Então, esse é um ponto assim, bem legal para a gente estar discutindo hoje e a gente vê acontecer bastante. O que acontece quando cai o radar? Qual que é o mais clássico? A gente chora primeiro. Chora, tá? Eu acho que é tentar entender o porquê que caiu, né? Às vezes, se é alguma suspensão, se é uma inatividade. Dependendo do grau de dificuldade, a gente acaba
tomando um caminho, né? Sim. E essa questão que a Ana comentou sobre a questão da comprovação da ligação da pessoa física com a pessoa jurídica é que pega muito, né? Que é a comprovação da capacidade financeira, né? Então, da onde que veio o dinheiro? Então, a gente acaba tendo que ter essa preocupação, porque precisa dar essa... Não somos nós que determinamos a modalidade, a habilitação, mas a gente precisa analisar esse cenário e dar um feedback positivo ou negativo para aquela situação que a gente se depara, né? Sim. Então... Exatamente. E a documentação para um processo de inatividade é como tu tá tirando um radar novo. Então, é necessário iniciar todo um processo do zero. Não né? influencia o passado? nesse Não, caso? Não. Bah. nada. Se tu importou 20 anos, não importa. E tinha o radar ilimitado. Que Quando... frieza, né? Sim. Gente. O teu passado não te condena. Caramba. Não, até explicar um pouco para o pessoal, tipo, eu trabalhei muito em multinacional, então, assim, radar não era uma preocupação para mim, porque, cara, empresa é grande, tem gente para cuidar disso, então, cara, nunca precisei me preocupar. Mas empresas pequenas e médio porte, isso aí é muito sensível, né? Ou empresas que querem começar a importar ou exportar, né? E eu não sei se as meninas já se depararam com isso, mas é um discurso clássico. Mas eu importo há 20 anos, eu importo há 15 anos, mas a minha empresa tem 30 anos de existência. Às vezes, quanto maior histórico, maior a dificuldade para nós, porque quanto mais histórico, mais justificativas você tem que... Irregularidades você precisa organizar para apresentar para a Receita. Então, empresas novas facilita muito, né? E a maioria dos documentos, né, chega a pedido de quem está fazendo o radar para o contador, né, que é o meu papel aqui. E, nossa, a gente se depara assim, com muitas empresas irregulares. Essa é a maior dificuldade de toda empresa que vai solicitar radar, é a documentação contábil. Balanço, balancete, o próprio contrato social, toda essa documentação que é para estar pronta e apta, é a nossa maior dificuldade para solicitar um radar. Então, empresas que já estão operando, a Amália comentou, eu tenho um cliente aqui de Santa Catarina, uma empresa grande, uma indústria, 30 anos de mercado, e aí foi encontrada uma irregularidade na parte contábil dela, e aí depois a gente falar também um pouquinho dos prazos, mas nesse caso ela teve uma suspensão, no nosso pedido já, pela questão a revisão de ofício, e ela teve que ficar 2 anos sem poder pedir o radar. Tá, peraí. Revisão de ofício, o que é isso? Isso. O que é essa revisão de ofício? Quando tu entra com um pedido de radar, ele pode ser deferido. Tá. Né? Ou a Receita ela pode te intimar a apresentar ela pode arquivar diretamente o processo sem te justificar. A bucha é tão grande que eu não quero nem ter dar uma chance, é isso? Exatamente. Caramba. Ou, assim, eu tive muitos... Esse primeiro semestre eu bati o recorde, assim, de anexar os documentos, protocolar, e me voltarem dizendo que estava faltando documentos, que eu tinha um comprovante do protocolo que estavam anexados. Ah, Deus. Esse foi, assim, o recorde. E eles arquivam e a gente não sabe o porquê. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V na legislação. Não tem faltou um documento X. Não, Ctrl-C, Ctrl-V na legislação, como se você não tivesse apresentado nada. E explicar É o que pro mais cliente. acontece comigo. Sacanagem. E explicar para o cliente, não, olha aqui, eu Tu não fez protocolei, teu mas trabalho. o cliente não fez teu trabalho. E, na verdade, tem um comprovante, mas a gente reinicia. E outros casos, que é a revisão de ofício, é quando o fiscal ele identifica alguma fraude, alguma irregularidade na empresa. Então... Os caras têm fraude e ainda pedem para habilitar o Com radar. certeza. Aqui tem coragem, né? Exatamente. É bem comum. Caramba! Mas, às vezes, essas fraudes... Tipo, os caras estão cientes que tem. Se Sim, é fraude... Mas, sim. às vezes, eles acham que não é nada de errado. Por exemplo, tem empresas, vários CNPJs, onde tem um sócio que é vinculado a todas elas. E aí tramita dinheiro entre as empresas. E eles acham que isso é normal. Ou tem um cliente que ele recebe dinheiro dos clientes na pessoa física dele e remete para a jurídica. E, óbvio, o fiscal pegou isso. E quando eu fui falar para o cliente, ele falou: mas o cliente paga na minha conta, eu tenho que devolver, eu tenho que jogar para a empresa. Onde está o erro nisso? Sim. Nossa. Não, e coisas simples. A Às contadora vezes, já... E quando aquele primo rico que não tem nenhum vínculo com a empresa deposita lá 100 mil reais na tua conta, porque ele é muito bonzinho na conta do cliente. E o cliente falou: não, mas ele me emprestou. Tem contrato de mútuo? Não.
Né? Então, É assim, família, a gente confia, né? então isso já conta como vários fatores de irregularidade. Né? Às vezes não precisa ser uma fraude, né? Do Isso, tipo de... Mas são coisas que a gente pega, e eu costumo dizer que depois que você consegue tirar um radar ilimitado, através de revisão, você tem uma empresa 100% redonda. Porque não é só a capacidade financeira, né? A comprovação da capacidade financeira, tem toda a comprovação da capacidade operacional dessa empresa. Contrato de locação, porque a gente pega contrato de locação vencido, ou o cara está lá num galpão que ele está instalado lá naquele galpão, mas ele não paga o aluguel, então ele não tem os comprovantes de pagamento, e é uma obrigatoriedade a apresentação dos comprovantes. IPTU, ou até uma conta de energia que não está no nome do titular, Sim, né? ou da pessoa física. Está no Tem nome da bastante. pessoa física. Então, a gente bota a casa em ordem. É uma consultoria para essa empresa passar e ficar tudo Entendi. redondinho, realmente. Olha, Aline, mas aí também são aquelas empresas de muitos anos que foram crescidas aos trancos e barrancos e nunca deram bola de deixar isso redondo, né? Mas as novas também, né? Às vezes... Eu tô tentando pôr uns pano quente, mas já... Não, é porque é o famoso assim, ó, quem que vai me exigir isso? Quem um dia vai me pedir O para radar. ter uma... Exatamente, para ter uma conta de energia no nome da minha empresa? Sim. Deixa no nome da pessoa física. Mas é que são pessoas que realmente elas estão mal direcionadas, sabe? Porque isso tudo, né, armazenagem, energia elétrica, são despesas da empresa que pode até abater impostos. Então, imagina, numa revisão de radar, a gente pode estar orientando a empresa a melhorar, prestar realmente uma consultoria, como a Amália falou, e conseguir recuperar até imposto nisso. Mas é justamente essa dificuldade na documentação que muitas vezes faz com que a gente, que está ali fazendo o processo de análise para protocolar o radar, a gente instrua o cliente a abrir uma empresa nova. Exatamente. Acontece muito esse caso também, de que não, essa empresa aqui... Esquece não dá, essa empresa. esquece. Ou, no Exatamente. mínimo, um ano para organizar. Aquela de Blumenau, nós Sim. esperamos um ano para virar o balanço dela. Não deu nem para esperar 3 meses, porque, às vezes, uma questão de luz, como a Amália comentou, a gente precisa, um dos documentos para comprovar a capacidade operacional é a luz e a internet. Se não está no nome da empresa, às vezes está no nome de pessoa física ou de terceiros, a gente pede para regularizar, espera 3 meses para ter os 3 últimos comprovantes e apresenta na Receita. Então, esse a gente consegue regularizar, vamos dizer assim, em 3 meses, mas dependendo, às vezes, do que for, é no mínimo 1 ano, porque tem que virar o balanço para daí a gente poder Uma das protocolar. documentações mais antigas que a gente tem que protocolar é a comprovação da integralização do capital dos últimos 5 anos. E não é só apresentar lá o balanço do ano que foi integralizado, não. Precisa apresentar extrato bancário da época, balancete da época, balanço patrimonial, comprovante da transferência dos últimos 5 anos. E às vezes o cara fechou, não tem mais conta naquele banco. Teve um caso meu que o banco faliu, sei lá o que era. Era no, E no aí Pesc. ele... Tá, mas eu quero... mas não, mas que absurdo isso. Eu tenho que apresentar o extrato bancário da época, do mês que ocorreu o aporte. Sim, se o aporte ocorreu em março de 2022... você tem que pegar o extrato bancário de março de 2022 e identificá-lo. Então, assim, é uma comprovação, não é uma comprovação, são várias que atendem aquele ponto em específico, que é a comprovação do 2022, aporte. então era HSBC, provavelmente. Um abraço ao HSBC, que saiu do Brasil. Na É parte legal de... quando ele fala que ele tem conta em 10 bancos, aí ele tem CDB, aí ele tem investimento, aí tem aplicação, e aí você precisa comprovar os últimos 3 meses. Contador adora fazer imposto de renda essa turma, né? Que tem um monte de... De todas as contas bancárias, aplicações, e você precisa mês a mês. individual. Exatamente. Então, assim, não é um trabalho para amadores. Eu acho que as meninas, acontece muito isso, a gente tem muito retrabalho. Tu pega processo ali que o cara já bateu na porta da Receita já mais 5 vezes, despacho de arquivamento ou até indeferimento sumário. A documentação totalmente assim, não faltando informações, né, tentando colocar um documento que justifique outro e tal, e isso vai criando um histórico negativo.
Porque uma vez que tu apresenta um documento errado para a Receita Federal, vai estar lá no teu histórico. Você apresentou aquele documento, foi arquivado ou foi indeferido. Então, a próxima vez que você for entrar com um novo pedido, aquilo ali pode contar de forma negativa para a empresa também. Uma dúvida. Até para modalidade mais simples, tipo, limitado $50 mil, tem essa complexidade toda? Sim. Hoje a gente, então, como a gente estava falando, né, nós temos a Expressa, que é para SA, capital aberto, e empresa pública. Depois a gente tem a limitada. Dentro da limitada, nós temos as duas possibilidades, de $50 mil e $150 mil. As $50 mil... Semestre, bom deixar claro para a turma. Isso. Esses $50 mil e $150 mil é sobre o CIF. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, que é o CIF, valor da mercadoria, valor FOB, assim, sim. falando, simplificando, frete internacional e seguro. Por que é importante ressaltar frete internacional? Eu já tive clientes que consideraram um frete lá de $2 mil. Eu vou trazer $49 mil CIF. Só que nisso a mercadoria levou 30 dias para ficar pronta. O frete subiu para $4 mil, $5 mil, como está hoje, mais ou menos. Então, aquela programação que ele teve foi por água abaixo. Então, isso é bem importante. Os $50 mil e os $150 mil é sobre o CIF, custo da mercadoria, frete internacional e seguro internacional. Então, tem que cuidar bastante. Controle do limite do radar, né? Os prazos, porque quem tem no limite, mercadoria chegou no Brasil, não tem limite, não libera, não tem choro. Mas é 1 centavo, não libera, a mercadoria fica no porto e aí as dores de cabeça. Então, é bem importante esse controle. De quem é a responsabilidade do controle? Do cliente, do importador. do importador. Exatamente. O radar é dele, não é do despachante, não é da trade. Não. É do Claro, né? A gente auxilia como trading, como despachante, como contador, a gente auxilia como assessoria. A não ser que você esteja pagando alguém para cuidar disso. Exatamente. Vou deixar claro, né? Como é difícil eles, né, pagarem, então... A dica boa, pague. Tu vai esquecer. A gente divulga o link aí para consultar, para ver se está válido, se está ativo. Isso, exatamente. Então, a gente tem esses 50 e 150 mil. E o ilimitado. Independente da modalidade, antigamente, quando nós íamos entrar com o pedido, nós determinávamos o que nós íamos solicitar para a Receita. Receita, eu quero me cadastrar na modalidade limitada a $150 mil. E apresentava a documentação e uma planilha que tinha lá que a gente preenchia, né, dentro da instrução da Receita. Hoje, não. Hoje, nós apresentamos a documentação, a Receita avalia e ela determina em qual modalidade que ela vai cadastrar aquele CNPJ. Então, tá. Não é e você ela, que pede. e ela faz essa avaliação de acordo com o recurso que você está comprovando. Existem várias formas de você comprovar essa capacidade financeira. E ela avalia essa capacidade financeira convertendo esse recurso em reais, de reais para dólar. Né? E hoje a gente está em 5,22, mais ou menos, a taxa de conversão. Isso. Essa taxa é atualizada, né, anualmente. Ela não oscila junto com o Banco Central, não, tá, gente? Não. E aí ela é atualizada, e aí a gente sofre um pouquinho, né? Ela foi atualizada em janeiro esse ano, e eu estava com um processo... E foi protocolado, assim, 1 semana depois da atualização. E em vez do limitado... do ilimitado, o cliente acabou se enquadrando no ilimitado, por causa, assim... de pouca coisa. E o que eu queria complementar sobre essa questão da diferença de você conseguir um radar limitado ou limitado na revisão, eu sempre digo isso para os meus clientes, o caminho é o mesmo, a dificuldade é a mesma, a documentação é a mesma. A única coisa que muda do limitado para o ilimitado é a capacidade financeira. Então, assim, hoje eu percebo que a Receita Federal ela abriu algumas outras formas de você conseguir captar recurso. Né? Antes tinha uma dificuldade muito grande, você tinha um empréstimo, ele entrava no teu passivo, então você ficava naquela briga louca de apresentar um balancete contábil positivo e conseguir uma modalidade maior, né, do que a original estimada. Então, hoje a gente tem aí possibilidades de recurso, né, através de um empréstimo bancário junto, né, à instituição financeira,
Tem que ter a grana Você pode na fazer conta o empréstimo. bancária. Exatamente, faz um empréstimo bancário, vincula o contrato junto ao banco, né? O extrato ali com o recurso identificado e tudo mais. Então, empréstimo bancário, contrato de mútuo é uma opção muito utilizada. Contrato do quê? Desculpa. Contrato de mútuo. Empréstimo De pessoa privada ou, né, que pode Ou ser pessoa física ou jurídica, né? A pessoa física é um pouco mais simples, né? Também não tem recolhimento de OF, então é mais barato e tal. A pessoa jurídica, a gente já tem uma apresentação de uns mais documentos de complexo. outra pessoa jurídica. Além do solicitante, você também tem da pessoa jurídica do mutuante, né? Mas é uma forma de você estar conseguindo aportar esse recurso para a empresa, né? E a mais utilizada que é através da integralização do capital, né? Onde os sócios aportam esse recurso, colocam o dinheiro na conta, integralizam esse capital, ou também fazem um lançamento como a FAC, né? Que é uma integralização futura de aumento de capital. Um contrato de aumento... Não, meu Deus, integralização para futuro aumento de capital. Então, às vezes, a empresa não tem o capital social todo declarado lá, né, no seu contrato, e o sócio pretende realmente aportar na empresa para que ela consiga tirar o radar e consiga realizar as operações de importação. Dito isso, a gente solicita um contrato de AFAC para que o empresário possa, de fato, colocar o dinheiro na empresa e depois, ali de um tempo, 4, 5, 6 meses, ele faz a integralização no contrato social de fato. Porque tem uma pergunta muito comum que os clientes fazem, é o seguinte, mas como? Tem que ter R$800 mil na minha conta para um radar ilimitado. O meu capital integralizado é de 5 milhões. Eu falei, quanto que você tem na conta hoje? Deve ter uns 200... Né? Deve ter uns R$200 mil se somar todas as contas. Então, tu não tem capacidade financeira para migrar de uma modalidade para outra. Esse ponto é importante, porque daí, assim, o que a gente fala muito de capacidade financeira, né? Mas a Receita hoje ela analisa, primeiro de tudo, os impostos. Então, ela vai pegar os impostos federais e previdência social. Não, e ela o quê? Vai ver se está pagando certinho, está devendo? O que é isso? O recolhimento dos últimos 5 anos. Primeiro, ela vai olhar os impostos devidos dos últimos 5 anos e fazer uma média. E depois, claro, ela vai fazer com que tenha o líquido. Que, de fato, aquele valor ele não pode estar... disponível na conta ele tem que estar disponível também. E o dos impostos, ele não pode ter débitos, ele não pode ter débitos. Ele não pode estar assim. Devendo, ele não pode estar devendo, né? E olhando essa capacidade financeira que elas falaram do líquido, eu acho que é legal assim, a gente comentar os valores, né? Eu quero um radar hoje de $150 mil, mas qual a capacidade financeira que eu preciso ter hoje? É legal que o pessoal faça de como se fosse pegar na prateleira, né? A gente já pega a calculadora. A gente já pega a calculadora para ver, vamos raspar o tacho. Isso. Então, hoje, para ter um radar de $150 mil, a gente tem que comprovar uma capacidade financeira de 262, eu boto 270 para ter uma gordurinha. 265. Vai que entra um boleto na madrugada do dia 30 para o dia 1º. Mas é dólar ou real isso? Reais. 270 mil tem que ter disponível ativo circulante líquido ali para poder comprovar, né? E outra, para o ilimitado, vamos então arredondar 800 mil em conta no líquido, sem estar vinculado a nenhuma despesa. Porque, às vezes, o cliente ele pode chegar, não, mas eu tenho na minha conta 1 milhão, ou no meu ativo circulante. Aí, quando a contadora vai lá olhar, mas o teu passivo está em 1.200, 1.200.000. Você aí está se achando por causa de viagem, carro, tu devia estar mostrando teu radar pra galera, cara. Cara, a Receita Federal tá falando que tu tem grana, cara. É isso aí que é ostentação, cara. Exatamente. Assim, Ali não tem golpe. Não tem golpe, né, cara? Ainda falando do balanço, né, do balancete, que são documentos obrigatórios e estão bem envolvidos aí com a minha classe contábil, sobre a capacidade financeira, além de ter que estar disponível ali no ativo da empresa, em conta corrente ou aplicação financeira de liquidez imediata, o passivo também é analisado. Não assim, de uma forma tão criteriosa como o ativo, mas ele é analisado. Então, se tu tem uma dívida ali que está totalmente no passivo circulante, é possível que o teu radar não vá ser deferido. Exatamente. É importante que a dívida esteja, pelo menos parcialmente,
no passivo não circulante, que é um passivo que tu vai demorar mais de 24 meses para pagar. Aham. Então, a análise do balanço dessa parte, né, toda contábil, é muito importante, é muito rigorosa. A gente atende clientes, por exemplo, que essa parte sempre tem algum problema. E, assim, até uma coisa que já me perguntaram, ai, Aline, mas tu consegue arrumar esse balanço para mim? Gente, não dá. A declaração. Tudo é vinculado, né? Tem que ser feita pelo contador que atende a empresa. Sim. Né? Existem declarações que o contador entrega anualmente. Então, como é que a gente vai consertar isso? Por isso que é para frente, que a gente comentou antes, que dependendo da situação, a gente só vai conseguir protocolar aquela empresa, o pedido, 1 ano para frente, porque é o prazo que a gente precisa para ajustar essas... Aqui a gente conversando, lembrei de um caso que foi falar lá no grupo dos resenhistas do Comex. Inclusive, o link para você acessar está na descrição do episódio. Teve um cara lá contando, eu não vou lembrar detalhes, mas ele falou assim, poxa, não sei se foi a pessoa, ela contou que aconteceu com alguém, enfim, mas o que aconteceu é que uma empresa pediu para... Entrou com a documentação para aumentar do limitado de $150 mil para o ilimitado, e aí reduziram para $50 mil. Sim, muito comum. Muito Por que comum. isso acontece? Porque estava zoado mesmo a documentação, não devia ter dado entrada? É porque, assim, antes de solicitar uma revisão através do processo administrativo que a gente faz, existe uma forma de solicitar de forma automática que a Receita Federal avalie com os dados que ela tem. Então, a gente acessa lá o Portal Único e faz um pedido de revisão automático. Quando clica naquele botão, meu amigo, só não clica que isso tem certeza. Eu não clico. Eu tô indo do processo administrativo, eu vou faz aquelas perguntinhas básicas. Quero me pro incomodar cliente hoje, eu vou clicar nisso aqui. Não, a gente já teve vários casos e às vezes não é nem por culpa, teoricamente, da empresa. Pandemia, a gente pode dar um exemplo. Quantas empresas reduziram o recolhimento tributário federal e previdenciário por conta, ficou parado, diminuiu as vendas e tudo mais. E como é que a Receita Federal, vai forçar você a entrar com um pedido de revisão através do Portal Único? É óbvio que você vai migrar para habilitação expressa. Pode acontecer da Receita aumentar ou subir? Tipo, sem haver qualquer Subir tipo de pedido? Subir eu nunca tive, mas reduzir por conta do recolhimento tributário federal e previdenciário ter diminuído, diminuído ao longo dos anos, sim. Nós já tivemos nos últimos 3 anos pelo menos 4 casos. Caramba, e aí é sempre da pior forma, porque descobre ele na hora que não vai registrar daí, imagina né? carga chegando aqui, carga parada aqui, e aí ele te contrata para trabalhar full time, porque tu tens que deixar tudo em ordem, porque, assim, são vários. A gente está citando alguns pontos aqui da comprovação da capacidade operacional, da capacidade financeira, mas é tantos detalhes que, às vezes, o cara tem dinheiro, o cara está com um balancete contábil legal, o galpão a sala que ele tem lá, o contrato de locação está ok, mas ele não tem como comprovar o estoque, por exemplo. Que é uma questão que mudou, né, na última instrução normativa, que passou a ser exigido pela Receita Federal. Porque o que alguns importadores fazem? Eu tenho estou lá num cowork, faço a minha importação chega aqui no porto e vai direto, depois de liberado, vai direto para o meu cliente final. Eu não tenho área de estoque. Eu não levo para um armazém geral. Eu não dou entrada fisicamente nessa mercadoria no meu estoque. E a Receita Federal, em 2020, passou a exigir essa comprovação desse estoque. Então, muitas vezes, eles vinham com o contrato da Multilog, contrato da Movec. Não é recinto alfandegado. A gente está falando de um contrato de armazenagem. Estoque no recinto. Exatamente. Eu não sei se acontecia com vocês, mas eu chegava lá, contrato da Multilog. Gente, não é. Onde está o teu estoque? Liberou a mercadoria. E aí começa aquela loucura, porque o cara, às vezes, nem sala física tem, né? E precisa, teoricamente, ter, né? Pelo menos o cowork já é reconhecido pela Receita Federal.
Tu vê mais um passo que a Receita Federal deu, Sim, o sim. reconhecimento do coworking, né? E o interessante disso é que se você tem, por exemplo, energia, água, internet, tudo incluso nesse pacote do contrato de locação junto ao coworking, você também não precisa apresentar essa documentação, Isso, né? e é importante constar no contrato. Porque Sim, eu peguei tem que recentemente tem que tá. 2 contratos que eram coworking, mas no contrato de coworking não constava que na mensalidade do aluguel Estava incluso. incluso- Aí tem que fazer um Aí tem aditivo. que fazer o Isso. aditivo para Cara, é muito detalhe, É gente. Meu muito. Deus do Daí você faz um céu. aditivo, colocando lá quais são os serviços que estão inclusos no pagamento daquele aluguel. Aí você fica dispensado da apresentação da comprovação ali da conta de energia, das contas de energia e internet. Mas, assim, essa questão do estoque, por exemplo, muitas empresas precisam depois regularizar isso. Precisam buscar um armazém geral, contratar o serviço desse armazém geral. A gente vincula, além do contrato junto a esse armazém, uma proposta comercial também. Né? Às vezes, a empresa acaba tendo problema porque lá no balancete dela, ela tem movimentação de estoque. Só que esse contrato de armazenagem com esse terceiro é de hoje, por exemplo, né? O mês de junho. E aí, ele não tem faturamento com esse armazém geral. Não tem comprovante. Ele não tem de comprovante de armazenagem. armazenagem no armazém geral. E aí, como é que faz? Espera 3 meses, porque não tem como fazer. Ele vai falar que a carga saiu do porto e foi direto para o cliente dele? Então, assim, ó, são tantos detalhes Sim. que... Assim, ó, se passa no nosso crivo, pode protocolar. Eu até queria aproveitar para adicionar 2 detalhes importantes. Primeiro, na exportação não tem limite de valor. Então, tá exportando, amigo, fica à vontade, não vai bater. Cara, o Brasil quer dólar entrando, cara, quer euro entrando. Então, na exportação você fica à vontade. Exatamente. E outra coisa para cuidar, importação e exportação por remessa expressa, aquele courierzinho, tuas comprinhas da Shein, AliExpress, coisa enviada por amostra, não precisa de radar e isso não conta para movimentação do teu radar se você tiver. Porque às vezes a galera pensa assim, tô sem movimentar meu radar, eu vou fazer uma importação remessa expressa. Não, isso aí não conta, porque tu não precisa de radar para Exatamente. isso. Tá? Então toma cuidado com esses detalhes. E aí agora eu quero ir pro buraco mais embaixo. Importação por conta e ordem encomenda. Ai, meu Deus. Não, O mas é cliente- tranquilo. O cliente, Tô sem O- radar, importa pra mim aí. o encomendante e o consignatário precisa ter radar? Vamos lá. Sim, todos precisam ter radar. E a Trading Company aceita qualquer radar bom assim para querer fazer o contratinho? O radar confiável, né? Confiável, então? Se é ilimitado, habilidade. se é ilimitado, Se passa, é né? limitado, passa. Pois é, aí, tipo assim, se o teu cliente tem o limitado de Não. $50 mil, aí a Trading tem o ilimitado, como é que fica isso? Isso. Então vamos lá. Na operação de conta e ordem, ambas empresas têm que estar habilitadas no radar. Ok. Mas o limite do radar, o saldo, na operação de conta e ordem é considerado do adquirente. Ok. Então, É o cliente da Trading. É o Exatamente. cliente da trading, exatamente. Então, se o cliente, a trading tem, vamos lá, 50, 150 mil, mas o cliente tem limitado, o que vale é o dele, não o da trading, Ok. certo? Então, ambos têm que ter habilitação, mas na conta e ordem é do adquirente. Na encomenda, ambos têm que estar cadastrados e o radar, o limite é considerado de ambos, porque ambos têm que ter a capacidade financeira. Exatamente. Então, a trading tem ilimitado, mas o adquirente tem 50 mil. Não Não dá. passa. Não passa. Na legislação anterior, ainda tinha a submodalidade, que era por encomenda, né? Encomendante na modalidade de encomenda. Então, a gente podia colocar ele nessa submodalidade, que era a letra B ainda. E então, ele não precisava ter o limite, né? A gente utilizava muito isso, principalmente para imobilizado, a trazer máquinas Sim. de alto valor, né? Então, já usava o ilimitado da trade. E o encomendante não precisava ter porque tinha aquela submodalidade, mas isso caiu. Agora entende-se que trading e encomendante precisam ter o limite, precisam ter a capacidade financeira. Por quê? Receita que um antecipa, o outro paga, um antecipa. Então, os dois têm que ter. São momentos muito curtos de
de tempo para movimentar o montante, né? Os reais, assim. Sim. Então, por isso que mudou essa legislação e agora ambos têm que ter o limite do radar também. E eu acho que essa exigência também da Receita Federal de ambos, né, possuir é muito pela essa questão da interposição, fraudulenta, né, onde você omite o real importador da carga. Então, foi uma forma de barrar também as empresas que não conseguiam, né, que atuam no mercado negro. E eu acho isso muito positivo para trading, né, porque você tem uma segurança maior em estar operando com alguém que está ligado ao teu radar, né, ao teu CNPJ e que tem uma habilitação autorizada pela Receita Federal. Então, e evitar essa questão da interposição. Porque muitas tradings, vários casos famosos aí no Brasil a gente teve, foram penalizadas sem saber que, de fato, o cara era uma fraude. Um laranja, digamos assim. Sim. Eu acho que da época aquela operação grande da Daslu também, né? Ficou muito famosa, né? Interposição. Então, assim, eu costumo dizer que tem duas coisas que dá cadeia no Brasil. Falta de pagamento de pensão alimentícia e interposição fraudulenta. Interposição fraudulenta realmente funciona bem também, cara. Tá, então, assim, eu acho que é uma segurança e que bom que dá para ser feito dessa forma. Então, toda vez que alguém me liga, tem uma trading para me indicar? Depende. Qual que é o teu problema? Você quer benefício fiscal para reduzir a tua operação e fazer um negócio bacana ou você tá com a corda no pescoço? Né? Então, assim, tá com a corda no pescoço, vamos mexer no teu radar. Vamos colocar a tua empresa, né, apta no mercado para depois buscar uma solução para fins de redução de incentivo fiscal e tudo mais. Como é que vocês se protegem, assim, tipo, vocês como trading companies, se protegem, tipo assim, cara, dá para eu confiar nesse cliente aqui para fazer o contrato, para ter certeza que o radar dele está certinho? Como é que vocês fazem esse, digamos, feeling, né? esse trabalho preventivo? Esse trabalho preventivo. Eu tenho muito isso, assim, Ó, aquela sobe um frio na conversa. espinha aqui. A gente já sabe. É que a gente já sente, só pelo papo, quando o cara começa, milhões e não sei, sabe? Quando começa muito grande ali, já Aqueles projetos mirabolantes, assim, sabe? Eu tive um caso... E nunca importou antes na vida, ele veio com umas ideias malucas? Eu tive um caso que foi muito engraçado. Eu tinha um cliente meu que queria fazer importação de coletes de estimulação muscular. E, assim, não é um produto que tem autorização da Anvisa, não é uma empresa que abre do dia para a noite. Vou trazer piso. Legal. Mas não é. Você precisa de autorização de funcionamento, você passa por toda uma regularização, primeiro da pessoa jurídica, para depois regular o produto, e só depois fazer uma operação por conta e ordem, né? Se a empresa estiver instalada em Santa Catarina, senão da encomenda. Mas, assim, eu lembro que eles nos procuraram e, assim... uma história meio, não, porque a gente quer isso, porque a gente é inovação no Brasil, mas eu senti uma coisa boa do cara. Sabe quando tu sente uma coisa boa? Aí contei pra minha sócia, ela falou, Mari, mas tu sentiu mesmo uma coisa boa? Porque tá meio estranho, esteira infravermelho, 1000 calorias, aquele colete que você faz um treino de 20 minutos, ganha gominhos. Resumindo, 5 anos atrás. E apostei no projeto de fazer a operação, de tudo mais, né? Graças a Deus deu tudo certo. Né? Eu fiquei com medo dessa história, hoje é que vi um golpe. Não, é que tivemos um parênteses, assim, depois de 2 anos, a operação rodando, o cara me ligou para me contar do segundo produto inovador, que era as esteiras, e ele foi assassinado. Ai, meu Deus. Nossa, do céu. o clima do podcast agora aqui. Muito bem. Ele estava no Rio de Janeiro, ele estava indo participar de uma feira, nós já estávamos trazendo os coletes e tal, e aí ele pegou, desligou o telefone dentro do carro, fazendo a reunião conosco, e indo para a feira, ele foi assassinado. E ele era o único sócio majoritário da empresa. Era uma operação onde, às vezes, a gente, né, fazia uma antecipação de recurso, porque quando a gente envolve trading, tem uma questão de confiança e tudo mais. Então, assim, né? Não lembro qual eram os valores em questão, mas era 48 horas atrás, 500 mil já tinha ido para a Espanha. E aí, aquele frio, primeiro, claro, fiquei triste por causa do rapaz, né? Obviamente. Sim, sim. Me deu até um baque, assim, porque tu não espera, né? Foi realmente um assalto, ele reagiu e ele foi morto ali, né? E depois, como é que tu faz, né? Para Gente, o reestruturar. profissional de comércio exterior tem coração, mas aqui o papo é comércio exterior, entendeu?
mas para te reestruturar essa operação, né? Deixar a trading tranquila com relação a e quem assume agora, como que é a operação, porque a empresa fica inativa. Né? A empresa fica inativa com a morte do sócio, né? Único, né? Então, Imagina. assim, exatamente. Quem que assume, como é que ficam as operações. Então, assim, a gente tem que ter... Quando eu falo de feeling, é um feeling mesmo. Eu sempre falo assim, tu conversa, tu já vê quando o cara está contando uma lorota e tal. Ali foi uma fatalidade, e mesmo ocorrendo essa fatalidade, atendemos a conta até hoje, e é uma das melhores contas que nós atendemos. Mas eu brinco assim, né? Ter essa sensibilidade de você ver quando o cara tá contando aquela historinha para boi dormir, sabe? Aline. E aí você fala, não. Aliniano, vocês têm fora. algum frases ou coisas que vocês detectam assim que, ih, lá vem. Vocês têm coisinha assim que vocês veem que, esse vai dar trabalho. Não, geralmente quando vem contando muita história. É muita Né? história. Quando vem contando muita história, muitos milhões, e a gente já Quer ver na pandemia, né? Vou importar 10 milhões de testes de Covid. Tá, meu filho, vai. E começa a perguntar, fazer pergunta e dizer, não, ok, então, eu sempre falo, a gente pode trabalhar, não tem problema, mas a gente faz uma consulta na Receita Federal, junto do o teu CNPJ, o CPF dos sócios e tudo mais. Ali a pessoa ela já vai se esquivando também. Ela Reclame já vai, aqui, exatamente. Jus Brasil. vai nessa linha e tu vai sentindo, mas eu acho que o feeling é... Uma coisa também, Ana, né? Eu acho assim, a empresa que tem radar, que quer operar com a trading, ela precisa saber quais são os benefícios de operar com a trading. Não é simplesmente, quero operar com vocês. Não. Né? Eu acho que quando o cara se interessa muito pouco sobre a estrutura tributária, né? Porque muda tudo, né? Então, assim, se o cara não se interessa em entender como que vai ficar o destaque, a entrada, a saída, eu já fico meio assim, porque como é que ele quer fazer uma operação sem entender aonde ele está se enfiando? Então, eu gosto do cliente que pergunta E as oportunidades que é da economia, né? Exatamente. Quanto Empresário mais que não quer economizar dinheiro, que é isso? quanto mais ele pergunta, quanto mais claro ficar para ele como vai ficar a operação, e a gente já trabalha aqui, nós estamos, né, batendo papo, mas a gente trabalha em conjunto aqui. Sim. Então, assim, eu sempre falo, quanto mais ele pergunta, quanto mais ele instiga o assunto, mais eu aposto nesse cara. Porque é um cara que sabe o que está fazendo. E ele sabe que se tiver uma vírgula, uma coisa que vai inviabilizar a operação dele, não só ele vai dar para trás, como eu também. Porque nem toda operação vai valer a pena por trade, nem toda operação dá para usar o benefício fiscal, né? Nem toda operação o cara consegue, né? Pela questão do radar ou do registro do produto. Então, assim, a gente começa a perceber por aí. E o que vocês recomendam para ficar de olho no radar? Tipo assim... Porque tem esse detalhe, né? O tempo de inatividade, tem o valor, mas agora eu não lembro de cabeça, mas eu não lembro de cabeça, mas agora tem a opção no radar de você colocar uma pessoa física para ficar responsável pelo radar, não tem? Eu não lembro os nomes certinhos. O cadastrador. Isso. Eu lembro que, era um saco, às vezes, você ter que cadastrar o despachante aduaneiro, alguma coisa, aí, Sim. é ecossócio que está sempre viajando e tem que ser só no computador de não sei quem. Nossa, velho, que saco isso. Mas hoje, o que eu penso assim, né, nessa questão, a Receita ela já não está mais tão diariamente, vamos falar assim, de olho, uma vez que você conseguiu o radar, né? O que tem que tomar cuidado, uma vez que você conseguiu o radar, você tem que manter toda essa regularidade que a gente veio conversando até agora. Principalmente uma coisa que vem acontecendo muito, que a gente percebeu. Antigamente, o que acontecia? A empresa trocava o sócio, o administrador da empresa, então alterava o responsável legal. Ali, imediatamente o radar caía e a gente tinha que entrar com a documentação pedindo para atualizar aquele radar. Hoje, na grande maioria dessas alterações do responsável legal, não se perde mais o radar. Que bom, né? Não precisa. Só que o que a gente já ouviu aí de conversa nos bastidores? Vai chegar uma hora que a Receita vai passar o rodo. Igual ela fez com o DTE. O que é? O DTE é o Domicílio Tributário Eletrônico. Ele é um pré-requisito para as empresas se habilitarem no radar. Só que ela é sistemas independentes. E tem muitas empresas, principalmente as médias e as pequenas, foram lá, se habilitaram no DTE,
obtiveram o radar, voltaram lá e se desabilitaram. Cancelaram a opção. Cancelaram a opção. Caramba. Então teve, eu não lembro quando foi que teve, mas Foi teve ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado, foi assim, cara, De pelo repente, menos caiu todo mundo. caiu todo mundo. Caiu todo mundo. O radar de todo mundo caiu. E até 90%, né? foi um auê, assim, imagina, na manhã. Agora vocês estão falando, tô lembrando disso. Isso, Então, isso tem que cuidar, sabe? Essas questões, vamos alterar. Hoje a Receita ela não pede mais, no momento da alteração do responsável legal, que se protocole novamente isso. Mas tem que ter essa regularização que a gente está falando aqui, tem que estar em dia, porque a hora que ela bater, eu acredito, e pelo que a gente já vem conversando nos bastidores, essa questão da alteração do responsável legal vai bater em algum momento. Sim. E assim, eu também acho que não está batendo por conta que hoje em dia é tudo mapeado pela Receita Federal, né, gente? Exatamente. Então, assim, hoje fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física é muito mais simples do que há anos atrás. Você entra com o login do gov.br, puxa tudo automaticamente. Não sei se para vocês, né? Sim. Se foram vocês que fizeram as suas declarações, mas Foi minha muito contadora. é muito mais simples, claro, porque a Receita Federal ela já tem essas informações. Então, nesse caso, né, em que a Ana está comentando, em que pode ser que venha uma revisão aí a rodo, justamente para aqueles sócios que não têm comprovação de capacidade na sua declaração de imposto de renda. Exatamente. Então, empresa e empresário, né, responsável legal, tem que estar com as declarações regulares, né? Não é uma coisa só, não é só a empresa. O responsável legal é ele quem está lá habilitado no comércio exterior. A pessoa física é muito importante, a declaração de R é muito importante. E eu creio que, se acontecer, é esse o motivo. E também, há 3 anos atrás, aconteceu uma situação bem curiosa, que foi a vistoria física da Receita Federal aqui em Itajaí. Aconteceu. Acho, não sei se foi 3 ou 4 anos atrás, porque o que acontece? Como nós temos os incentivos fiscais em Santa Catarina, às vezes as empresas vêm para cá, abrem uma filial. Nesse caso, é muito mais para a matriz, porque quem detém o radar é a matriz. Tá? Ok. Então, para ficar claro também, filial precisa de radar? Não. Você habilita a matriz e, consequentemente, as filiais estão autorizadas a utilizar desse limite concedido para a matriz. Então, vamos supor que a empresa veio para... eu vou abrir um CNPJ em Santa Catarina. Vou abrir a minha matriz em Santa Catarina. Mas eu não quero pagar aluguel. Né? Vou abrir para tirar o radar e depois eu vou entregar a minha sala. E aí você só fica com aquele endereço fiscal. Olha, A contadora já está se coçando. Cara, há 4 anos atrás, nós orientamos, nós aconselhamos, nós recebemos os pedidos reincidindo os contratos de locação no local onde a gente indicou para abertura das salas e tudo mais. Não tem o que fazer, o cara quer reincidir, ok, beleza. Quer ficar só com o endereço fiscal, ok. Não deu outra. A Receita Federal bateu lá, foi numa paulada só. E aí, Fizeram inativou. vistoria física porque de onde é que é a empresa. empresa? Cadê a empresa? Uma coisa é tu ter uma estação de trabalho. O fiscal não pode te exigir que você tenha 10, 20, 30, 100 metros quadrados. Mas você tem que ter um local, uma estrutura mínima, né? com identificação, uma plaquinha com o nome da empresa, uma estação de trabalho, que aquilo caracterize que você pode sentar ali e trabalhar ali. Certo? Então, assim, aconteceu isso, e já fazia muitos anos que a Receita Federal não fazia isso aqui em Itajaí. E eles fizeram. Mas Isso gera uma também- multa junto? O que acontece? Ou é só o radar que pega? O CNPJ... Um só, né? Nossa, Não é só isso. o radar. Não é o radar, né? É o CNPJ, na verdade, né? Eu acho que é suspensão... Dependendo, tem até a Suspensão. inaptidão No nosso do caso, CNPJ. no caso dos nossos clientes, foi a inaptidão do CNPJ, e como né, é uma obrigatoriedade vocês ter o CNPJ ativo, tá lá na instrução normativa, você, consequentemente, perde o radar. Gente, mas olha só, é por isso que eu digo que tudo é da instrução que se dá. Sim. Porque eu nunca vou oferecer para um cliente meu abrir uma empresa nova, né, uma matriz no endereço fiscal. Nunca. Jamais. Nunca. Então, assim, a gente
tem endereço fiscal, inclusive na Consult a gente oferece, mas nunca para uma empresa importadora que está solicitando radar, uma empresa matriz. Ele serve muito bem para filiais, ele serve muito bem para prestadores de serviço, né? Outras áreas, mas nunca. Nunca então, para matriz. Regra, gente, não contrate endereço fiscal, não contrate. É dor de pra empresa cabeça. matriz, porque é dor de cabeça. É dor de cabeça. Então, assim, a orientação ela já tem que ser lá no início, né? Por isso que é muito importante que a pessoa que esteja orientando fale isso para o cliente. Olha, está constituindo a empresa, abre no local X, né? A gente realmente se indica, né, Amália? A gente acaba indicando as pessoas e empresas, né, armazéns, coworkings que têm mesmo estrutura física. Para comprovar. Poder abrir a empresa já da forma regular, né? Vocês têm visto, assim, muita gente tentando fazer por conta própria e dando merda, né? Perdão meu francês, ou vocês veem, tipo assim, outras empresas de comércio que acham que entende e não entende da merda? As e duas aí vem coisas. Os dois? As duas coisas. Juntas da habilitação do radar. Meu Deus. Tem um grupo de WhatsApp só para isso. Tem. Me. E eu vou te falar, E tô falando de ti lá. as pessoas que pedem proposta lá são as pessoas que recebem proposta, que acham caro, tentam fazer por conta e depois estão lá pedindo ajuda. Tem os dois. Quem vende e aí diz assim, gente, eu não sei fazer. E aí tu vê, né, assessoria e o nome da pessoa lá no WhatsApp. E aqueles que, tem uns dois nesse grupo. Nossa Sério? Senhora, é tenso, tá? Mas eu gosto de participar desses grupos, porque já fechei muitos clientes a Mari ali. é mais ativa nas respostas lá. Eu olho aquilo, quando eu vi já Mas sabe por quê, Ana? Dá pra ganhar dinheiro, tá? Pois é, eu fecho muitos clientes ali. Eu, normalmente, quando alguém posta uma dúvida ali, eu chamo no privado. Eu gravo um áudio ou já ligo pra pessoa, porque assim, ó, não é o valor, não é a proposta, não é o dinheiro. É assim, ó, é o grau de dificuldade daquela operação. E eu acho que é a realização também, né? Exatamente. Tu vê a pessoa se batendo ali e o radar, ele é a condição básica para aquela empresa iniciar no comércio exterior, para aquela empresa poder... Sim. Pensar E nisso no que idealizar, e né? também Imagina no um que, empresário e quer também no que a iniciar gente puder, né, Ana, ali a gente se ajuda muito. Sim, também. muito, Eu muito. assim, às vezes o cara até conseguiu seguir o passo bonitinho, redondinho com os documentos, mas ele tá com dificuldade de como nomear o documento lá dentro da vinculação dos documentos. Até isso. Porque assim, Como é que é? Até isso porque, tem que se assim, ó, você preocupar? não pode salvar o documento com qualquer nome. Ah, não? Ele não pode ter qualquer pode. tamanho. Ele não pode ser imagem, ele tem que ser em PDF. Ok. Você tem que seguir uma ordem, que é a COANA 72 de 2020, que determina uma ordem que essa documentação tem que ser vinculada dentro do processo Tudo num grande administrativo. PDF e tem que seguir a Não, ordem? separado. protocola, tudo junto. Requerimento de habilitação, pedido Por isso que eu de chamei habilitação. vocês, né? Senão... Documento de identificação é um documento, contrato social é um documento, certidão simplificada é um documento. Então, assim, esses documentos, eles têm um nome próprio, determinado, né? É um código. Nessa Por exemplo, portaria. O requerimento é o 1100. Identificação Faz pouco o negócio 2100. Meu Certidão simplificada 3100. 3100. Então, assim, esses documentos têm uma numeração, e daí quando você vai vincular esses documentos, você abre o dossiê ali, o dossiê eletrônico, e quando você vai fazer a vinculação desses documentos, você também tem que cuidar como você está nomeando essa Nossa documentação. Senhora, hein? Documentos comprobatórios, documentos aduaneiros outros. Então, você tem que cuidar como você nomeia, porque se você coloca um nome errado, por engano, ele Já pode era. ser arquivado. Se você vincula esses documentos fora da ordem, ele pode ser arquivado. Já aconteceu conosco Meu também. Deus, cara. Mas... Nossa, já Sim. aconteceu comigo. Aqui, quando eu protocolo, eu sempre coloco o número, né, o código e a descrição. Uhum. Ok. Eu também. Eu já tive um pedido negado, porque eu coloquei código de descrição e eles só queriam que eu apresentasse o código. Também tem isso. Eu também já tive. Porque o fiscal tem eu uma... achava que fazer importação era difícil. Não. O fiscal, ele tem instrução iniciar, já normativa, começa. tem a portaria da COANA, né, 72, mas ele, no meu entendimento, o cara escreveu. No despacho de arquivamento, ele escreveu: no meu entendimento, eu quero apenas a numeração.
Eu tive no documento. lá de Receita Franca. Federal, se quiser vir aqui conversar sobre isso, Nossa. tá aberto o convite, tá? Meu Esse Deus, de não Franca- passa os nossos nomes aí, porque... Não, mas as críticas são válidas, ué. Trabalho, isso aí, tudo certo. Se a Receita quiser vir aqui e eu não mostrar o rosto, Pessoal já de gravei Curitiba, podcast assim, tá? nona região, ó. Mas cai aqui pra nossa região essas análises? Não, Não, né? Santa Catarina não. As empresas de Santa Catarina, e aí tem isso também, né, Ana? Né, meninas? Dependendo de onde a matriz está situada, é que vai tá. ser determinado a região que vai analisar. Então, em Santa Catarina, nós não temos nenhuma região que faz análise. Entendi. É tudo a nona região, que é Ana, te Curitiba. cortei aqui, tu ia falar. Não lembro mais. Não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Tá, Mas uma coisa Vai. que é legal que eu lembrei aqui, tem um mito muito grande no mercado, que as pessoas comentam assim, então a empresa nova não pode ter radar, ou não pode ter radar ilimitado. Gente, isso é um mito. Sim. Tanto que a gente comentou aqui que em algumas situações a gente, inclusive, recomenda o grupo, né, que daí vai se transformar no grupo, abrir uma nova empresa para habilitar no radar, porque é mais fácil uma nova empresa do que aquela que já está com o histórico meio Torto. Exatamente. Então, assim, se abre a empresa toda redondinha, com a capacidade financeira, gente, sim, uma empresa nova pode ter o radar de 150 mil ou ilimitado. É só a gente comprovar corretamente a capacidade do radar e consegue, sim, a capacidade financeira e consegue, sim, ter o radar para uma empresa nova. até porque vocês explicaram, né? Que não depende de vocês escolher qual modalidade, né? Não. Exatamente. Mas aqui na nona região, por exemplo, eles estão aceitando, inclusive, empresas com 1 mês. Sim. Né? A gente não precisa fazer, não precisa esperar, por exemplo, ter os 3 meses para comprovar os últimos 3 meses. A gente abre a empresa com 1 mês, Só vira tudo um bonitinho, mês. vira um mês para pelo menos apresentar um balancete contábil. E a gente consegue, em 1 mês, na empresa da Constituição, a apresentação do processo, em 1 mês, tirar o radar ilimitado. Então, é possível, sim, desde que tenha instrução, né, adequada e tudo mais. Os documentos nomeados na ordem. Eu costumo dizer, né? Essa aí me pegou. O cliente fala assim, poxa, Mária, mas não é ruim, a empresa não vai ter histórico. É justamente por isso. Quanto menos histórico, melhor. Não, assim, a gente está falando também disso, mas existem aquelas Sim. empresas que são regulares. Regulares. Né? Sim, Existem sim. aquelas empresas que já estão há muito tempo no mercado. E uma das justificativas para conseguir o radar é a capacidade financeira. Temos outras 5 justificativas. Uma delas é o pagamento de tributo. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, quando eu estou fazendo uma análise para solicitar a revisão de radar, é avaliar os tributos que a empresa pagou. Sim. Fazer o cálculo, porque muitas vezes aquela empresa já tem um ótimo histórico, né? Ela é uma empresa que tem CND federal, tem toda a regularidade perante a Receita, e a gente pode, inclusive, solicitar esse pedido justamente por todo o tributo que ela pagou, e não necessariamente por capacidade financeira. Então, existem os 2 lados da moeda, claro que sim, né? E a gente sempre vai avaliar qual a melhor justificativa para solicitar o radar de acordo com o histórico, né, com aquela empresa. E vendendo o peixe da contabilidade agora, se você é importador, vai começar a trabalhar com importação, pega uma contabilidade especializada. A gente tem vários clientes que querem começar, mas não querem trocar sua contabilidade. E a contabilidade não faz ideia o que é radar. Não faz Não ideia faz do que é ideia. radar. Nossa. E às vezes ela pode conseguir, uma empresa nova, ela pode conseguir o radar lá. Mas aí, se ela não sabe instruir aquele empresário que vai iniciar com a importação corretamente e depois passa por um processo futuro de revisão, né? Ou seja, uma fiscalização, ou necessita de uma revisão para o ilimitado, ele barra o empresário lá no crescimento porque não consegue pedir a revisão. Isso é bem comum assim acontecer. E eu comentei com a Ana nos bastidores aqui, a gente, como uma empresa de assessoria, atende muitas contabilidades. Porque realmente tem contabilidade que não acompanhou essas alterações, né, que a Receita Federal vem fazendo na legislação e simplesmente acabam terceirizando esse trabalho. E eu acho assim, quando a contabilidade não está preparada, que faça isso. Porque assim, que terceirize, que abra o jogo com o cliente, vamos contratar uma empresa que vai executar esse trabalho. Porque às vezes o cara perde a prestação de serviço contábil
porque ele não conseguiu apresentar um trabalho que, se ele tivesse, não é aberto o jogo e falado assim, não é a minha área, eu não faço revisão de estimativa de limite de radar, então eu quero continuar te atendendo como contador, mas aqui está a indicação de uma empresa que faz. Né? Então, é importante a gente ter a contabilidade, não só a contabilidade, o despachante, a trading, ter essa consciência. Né? Ninguém sabe tudo. Então, às vezes, o teu ramo o despachante é fazer importação e exportação de madeira. Não quero mexer com radar. Ok. Vão ter empresas especializadas para atuar com isso. Porque depois causa um problema tão grande que é um prejuízo financeiro, carga parada em porto. O cara não perde só um cliente, ele acaba sendo responsabilizado financeiramente. A tua carga está lá parada e o porto vai cobrar. Mas cai impedimento, não vai cobrar. Vai cobrar. Vai cobrar, não tem conversa. E, cara, pode custar o CNPJ, né? Pode ser um prejuízo tão grande que já era. Exatamente, isso mesmo. E se acontecer? Tipo assim, chegou a carga na importação, não tem saldo no radar, o que tem que fazer? Eu acho, deixa eu tentar responder essa, é transferir para uma zona secundária, vou chamar assim porque eu sou desse tempo. Uma zona secundária mais barata e tentar regularizar o mais rápido possível. Porque querer passar essa carga para outra pessoa não dá. Essa é a nossa orientação. A não ser que seja o BL esteja para to order, né? Só se o BL tiver to order para endossar, né? Mas senão, o primeiro... aí tem que achar alguém para comprar, né? Exatamente. Sempre primeiro caminho é esse. Remove. Se tiver, por exemplo, um container, desova, devolve a unidade para não correr. Para DTA, tu consegue fazer uma DTA, Sim, né? tu consegue fazer. Então, menos mal, né? Consegue fazer. E daí depois, assim, também, né? O radar, ele é liberado de 6 em 6 meses, esse saldo. Então, vamos supor que você fez uma importação, você tem um radar limitado, de 150 mil. Certo? Você fez uma importação de 100 mil em fevereiro e uma outra importação de 50 mil em junho. E aí, em setembro, você importou 120 mil. Você não tem limite. Ou melhor, vou usar outro termo, 90 mil, você não tem limite. Mas aquela importação que tu fez em fevereiro, ela está quase liberando aquele saldo. Maio, junho, julho, agosto. Tem que passar de agosto da data. Exato. Então, assim, a gente faz muito isso. Por isso que eu digo assim, esse acompanhamento com o teu despachante, ele não é responsável. Mas é importante você estar alinhado com ele. Quando a gente faz muito isso, quando foi feita a última importação? Qual que foi o saldo dessa tua importação? Né? Já fez o teu forecast? Qual que é o teu próximo pedido? Quanto que é o teu próximo pedido? Não, você pode pedir até tanto, porque aqui, né, em 3 meses libera mais. Então, assim, nesse caso, quando você não tem limite, quando você removeu para a zona secundária, quando você deixou a tua carga lá, a opção é esperar esses 6 meses para poder, né? Às vezes não é nem 6 meses, é menos, né? 2 meses, um mês e tal, para liberar, ou até um entreposto aduaneiro, nesse caso, né? Sim. Então, assim, liberar, se você fez uma importação de 110 mil, liberou 100 mil, poxa, dá para liberar boa parte desse material, né? Então, a gente faz muito isso também. Nacionalização parcial, né? Não fazemos muito isso, mas tivemos uns 2 casos ali que foi necessário fazer, porque realmente né, acabou extrapolando. E é isso. Então, não tem muito o que fazer. E correr atrás e ficar sem dormir de noite para analisar a estrada. Mais alguma coisa que ficou de fora que é importante a gente falar? Eu acho que é isso. Sim. Eu tenho uma observação. Observe. Que eu sempre falo para os meus clientes. Carga em mar não se mexe em radar. Muita gente faz isso. Olha só. Carga em mar não se mexe em radar. Sabe por quê? Às vezes o cara tem um expresso. Aí ele faz uma importação de 50 mil dólares lá. O limitado de 50 mil dólares, tá? E aí ele tem pretensão de entrar com o pedido de revisão. Aí é aquele cara ansioso, né? A carga tá chegando aqui, falta 30 dias para chegar no porto, ele tá querendo revisar o radar dele. Não faça isso. Sabe? Porque, assim, tu tens uma importação em andamento. A gente já teve casos também, inclusive, né? Nesse caso, não teria como ele baixar dos 50, né? A não ser que a habilitação fosse... Não é suspensa, mas eu acho que é inativa. Tem um outro termo, que eu não vou me lembrar agora aqui, mas ele não conseguiu comprovar o capital social integralizado, que era 50 mil, porque ele fez foi feito um depósito em dinheiro, então ele não conseguiu comprovar. E aí ele perdeu o radar. Puta, então, cancelamento. Perfeito. Então, assim, nem aquilo que ele tinha que liberar,
ele conseguiu liberar. Vai ter que dar entrada de novo, tem que esperar um tempo? Não. Como é que Teve é? um caso agora, No caso de nosso. cancelamento, Como é que a é Receita cancelamento? Federal ela pode estipular, inclusive, um prazo No para ele mínimo ficar 6 sem. meses. Ele Ah, pode vai ficar estipular, quietinho no canto Então, pensando tu- sobre então, isso, é isso? assim, a gente está falando... então a gente está falando de 6 meses. Tá na zona primária, 90 dias. Removeu para a zona secundária, ganha mais 120 dias. Mas tu vai botar no lápis, dependendo essa da armazenagem penalidade. ferrou. Não, eu digo, né, a questão do perdimento também, né? É? Então, assim, esse é um conselho que eu digo, não mexa, não faça revisão de radar quando tiver alguma operação em andamento. Registrou a declaração de importação, é o momento da gente fazer qualquer coisa, né? Pode ir providenciando a documentação, botando a casa em dia e tudo mais, mas a gente já passou por um caso desse, então essa Boa é uma dica. sugestão. Não, é bem lembrado isso. A gente sempre evita, mas sempre tem aqueles clientes que querem, a Nossa. gente fica com dor. Eu acho que nós ficamos mais nervosas Aham. Eu fico. do que os Sim, clientes, meu Deus do porque a céu. gente tem toda uma experiência, uma bagagem por trás que já... É que A pode gente sabe- acontecer tanta É que coisa. é tanta, meu, E é às dinheiro vezes- queimado, né? Isso que é triste, é dinheiro queimado. E às vezes, Jonas, assim, ó, Que tu estava contando, né, para conseguir. vamos crescer. defender um pouquinho o importador aqui também. Às vezes eu pego empresas 100% redondinho. Ou a gente ajustou. Tu vai lá, tu bate uma vez na Receita. O cara arquivou. Nem analisou. Protocola de novo. Arquiva de novo. Protocola de novo, arquiva de novo. Tu já está pensando no mandato de segurança. Porque não tem. O cara, nem justificativa ele está dando para arquivar. Não tem nem o pelo no ovo Aí é para a gente poder caçar, entendeu? Então, também tem isso. Eu acho que esse não é só o problema que a empresa eventualmente pode ter. A gente também tem o outro lado, que são fiscais, às vezes, que não estão preparados para analisar isso, que tem uma dificuldade gigantesca de analisar balancete contábil. Sim. Eles não conseguem sabem. analisar balancete contábil, não sabem. Principalmente em estados que quase não tem importador. Exatamente. Então, aqui é muito tranquilo. É. Porque, né, a nossa Vai para o interiorzão aí, associação é tranquila para analisar. Mas estados que tem pouco importador é terrível. tem fiscal que liga pra gente. Ou a é gente para tem fazer? que fazer declaração explicando. É, Como Aham. analisar o... A Aham. gente faz muita justificativa, Muita justificativa explicando, olha, explicando. não estou apresentando Folhinha de rosto, né? comprovante do capital social, porque já faz mais de 5 anos. Então, eu gosto muito Você de você já apresenta a folhinha de rosto em cada... É uma forma de você se comunicar com aquele cara que talvez tenha uma dificuldade de interpretar aquele documento. Muito bom. Quer dizer, ou não, né? Enfim, mas eu estou encerrando. Graças Mas a eu- Deus essas dificuldades. Esse serviço tá... Por isso que quando a gente cobrar 50 mil reais de você... Brincadeira, pessoal, não é isso. Ah, mas, até isso foi um assunto lá no grupo, porque o pessoal tá falando, quanto é que vocês cobram para isso? Aí a galera falou, cara, depende da complexidade dessa empresa. Exatamente, É, exatamente. Se é uma limitada aí que Exatamente. abriu agora, pô, É. capital social baixinho, beleza, mais tranquilo. Agora, se for uma empresa grandona, muita coisa para analisar. Então, tem isso também. Então, você que a hora que for pedir o valor, calma, tem que ver e não tem também... a tua empresa, o quanto tu já aprontou nesse CNPJ, que ele tá todo zoado, né, que a gente já conversou aqui, qual que é o passado dele, né, que às vezes é vergonheira. Então é isso? Posso encerrar? Então é isso. Você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, aproveita os comentários, pode ser no YouTube, no Spotify, nas redes sociais do Invoicecast, já aproveita para se conectar com o podcast e com as nossas meninas aqui que fizeram um excelente trabalho para me deixar mais assustado ainda com o comércio do que eu já imaginava. Então é isso, trabalhos encerrados. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Bye. tchau. Obrigada.